direito empresarial, sem focar especificamente num conteúdo específico, eu achei por bem, assim, trabalhar com uma questão de responsabilidade, uma situação de responsabilidade. Aí eu busquei um texto, né, sobre até meio, assim, engraçado, mas é uma receita de bolo, onde ele especifica ali a montagem, né, como se faz a montagem, a escolha de um sócio de um negócio e de uma sociedade, né? E aí são 2 ou 3 parágrafos, não é um texto grande, mas a aluna leu, né, no início da aula, e aí em cima disso eu comecei a trabalhar a questão da responsabilidade, né? Aí eu falei para eles que o direito empresarial ele é amplo, né? Trabalhei os princípios, trabalhei a questão das fontes do direito, né? Que eles tinham que obrigatoriamente entender aonde se aplicava e como se aplicavam as fontes do direito para que, se eles fossem trabalhar, por exemplo, com um direito internacional, eles tinham que saber aonde buscar uma fonte para tratar. Se eles fossem trabalhar com a questão da montagem de um contrato social, a constituição de uma empresa, que tipo de empresa nós temos que montar, qual é a melhor forma, enfim. Trabalhei com eles esses aspectos principais, né, do direito empresarial inicial, básico, né, e aí a gente passou, assim, por um caminho, trilhamos um caminho da responsabilidade, qual é o objetivo de uma empresa, aí a gente entrou na questão da função social, tratamos um pouquinho da questão da responsabilidade quando o sócio se separa, né? Que aí entra lá a situação ou falece, né? Que aí os herdeiros ou meeira, né? Busca entrar na sociedade. Então, todos esses aspectos que envolvem o desenvolvimento da atividade, mas que trazem consequências se não forem bem analisadas e se não forem bem tratadas no momento oportuno. E assim foi bastante, achei bastante produtivo, assim, né? Os alunos participaram, né? Alguns participaram, outros não, né? Levantou-se um pouco da questão social da empresa, né? O objeto social não, é a função social da empresa. Aí a gente trabalhou um pouquinho também com a questão ambiental, responsabilidade ambiental, a responsabilidade com foco no social. Foi bem interessante, professor. Foi bem gostosa, assim, né? Não sei se, se atingiu o objetivo, mas eu me senti bastante à vontade, né? Assim, não é que seja um conteúdo fácil, é um conteúdo muito amplo, que ele abre muitas perguntas, muitos questionamentos, mas assim, foi produtivo, professor. Acho que eu senti que foi. A tua autoavaliação, Tatiana. Meus cachorros estão latindo aqui. Quer participar, né? Querem participar. Querem. Vamos, Tatiana, a tua autoavaliação. Assim, como eu falei para o senhor naquele dia lá, na aula passada, ali que fiz aquela explanação. Para mim, as aulas online ainda, elas são um desafio, né? Eu acho que eu sempre dei aula presencial, e aí entra muito a questão da dinâmica em sala de aula, algumas brincadeiras, né? Então, assim, a aula online, para mim, ainda é um desafio, né? Mas eu acho que eu consegui passar o conteúdo dentro do prazo, né? Dentro do limite ali da aula, né? A programação foi toda ela explanada, foi toda ela concretizada, e assim, foi bom. Acho que foi bom, professor. Ok, muito obrigado, Tatiana. Rafael, tem a bondade? Bom dia, pessoal. Professor, assim, eu achei a experiência bem legal, assim, o meu tema foi sobre fusão de empresas, né?
a estratégia que eu adotei foi, antes de adentrar no tema, assim, trazer um exemplo de uma fusão e fazer uma reflexão com eles, assim, de por que, qual a importância de estudar aquele tema, né? E, e, a, e, e eles participaram bastante, assim, deram opinião, bastante gente participou, assim, eles ficaram mais com a câmera fechada, mas alguns abriram a câmera e participaram bastante da aula. E feito esse momento de reflexão das questões que orbitam ali, em torno do tema de fusão de empresas, como livre concorrência, monopólio, abuso do poder econômico, daí eu adentrei no tema, trouxe os aspectos legais ali, a definição de fusão, diferenciação de incorporação, e falei também de um histórico ali, de como era a economia e o histórico das fusões, desde o Estado liberal até o Estado social, até o Estado neoliberal, né? Então, fiz essa retrospectiva histórica, e daí passei daí para a ordem econômica na Constituição Federal, falei do CAD, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e concluí com um exemplo de uma fusão que trouxe bastante polêmica à época, em 2009, né, que foi a fusão da Sadia com a Perdigão, que discutia se havia monopólio ali de mercado, porque eles tinham uma fatia considerável ali do mercado. Enfim, foi assim que eu tratei com eles ali. E, para minha surpresa, assim, eles participaram muito, assim, foi bem legal, assim. Eu espero ter correspondido também. A professora Sandra estava acompanhando ali. E, assim, a minha autoavaliação, assim, foi positiva, professor. Eu fiquei bem contente, assim, com o desenrolar da aula, com a participação deles, a interação. E dentro da minha modesta visão, assim, eu acho que os objetivos ali foram atingidos. Eu espero que também tenha sido a opinião da professora Sandra. Como é que você lidou, como é que você assimilou a questão da participação? Isso deu uma estremecida, tal, ou não? O que é que você achou? Não, eu fiquei bem à vontade, assim, porque o meu receio era de eles me deixarem no vácuo ali, né? Eu chamar a participação deles e ninguém participar. E, para minha surpresa ali, tinha bastante gente no chat fazendo pergunta, bastante gente pedindo a palavra. Então eu fiquei bem à vontade, assim, porque eu tinha me preparado justamente para isso. E eles fizeram perguntas, assim, perguntas de outras coisas até que eu nem falei, assim, me colocaram contra a parede, assim, mas eu soube responder, soube lidar com isso também. Muito bem, Rafael, muito obrigado, viu? Aos dois, e parabéns, porque essa etapa a gente já conseguiu vencê-la. Só elogios. Eu acho que a gente está indo numa perspectiva correta. Não tem outro jeito a não ser fazê-lo. Lembrem sempre da primeira aula que eu falei sobre o que é o aprender. Aprender, você aprende fazendo. Ninguém aprende ouvindo ninguém falar. Isso é o auto-engano, tá? Você vai aprender a dar aula, a construir uma aula construindo, tá bom? Não tem outro jeito, tá? Então, em ato contínuo, vamos começar com o Max. Bom dia, Max. Tenha bondade, a palavra é sua. Bom dia, professor. Bom dia, colegas. Então, eu fiquei encarregado de trabalhar o capítulo 2 da obra Ensino do Direito em Debate, reflexões a partir do primeiro seminário de ensino jurídico e formação docente. Então, para iniciar aqui, o senhor já começou a cronometrar o tempo? Ok, então vou colocar aqui também, só para ter um controle. Eu vou fazer uma breve explanação. Ei, Max, vamos a partir de agora, então, tá bom? Ok, obrigado. Então, só uma breve explanação ali sobre o plano de aula.
O objetivo da aula é tratar da discussão sobre a inovação no ensino jurídico, e com base nesse capítulo 2 da obra, do Ensino do Direito em Debate. E o que se espera do aluno é que ele possa compreender esse paradigma do aprendizado para um conhecimento que se volta para a compreensão do mundo, com o uso da multidisciplinaridade. Os procedimentos metodológicos são uma aula expositiva com participação ativa e o desenvolvimento do debate, para que a gente possa construir reflexões sobre o modelo do ensino universitário no Brasil e como esse conceito de inovação pretende mudar a organização curricular tradicional. Então, dessa forma, a metodologia ela busca promover o pensamento crítico e destacar a importância da inovação no aprendizado em uma sociedade dinâmica, uma sociedade que já se alterou muito pelas redes sociais, pelo advento da tecnologia, pela maneira como as relações sociais sofrem alterações. Então, dessa forma aqui, eu vou só solicitar o controle, preparei alguns slides para fazer o bom uso dos recursos visuais. Dá para ver aí? Ok, então vou começar aqui um modelo de apresentação. Bem, então, a gente parte da perspectiva do que seria a inovação, né? O que é a inovação? Esse debate, para alguns, ele pode estar somente calcado nos adventos tecnológicos. Para alguns tem mais destaque para as questões governamentais ou políticas públicas, como cotas, e para outros ele está inserido mais nesse debate sobre trazer a discussão do ensino massificado ou ensino elitizado. A questão é que a maioria compreende que a inovação ela não está restrita à inovação tecnológica, é muito mais que isso. Ela é um resultado de tensões e respostas de um contexto social. Então, é uma inovação educacional que não se restringe a tecnologias, mas busca por novos métodos de aprendizado. Então, eu trouxe aqui um conceito do Carbonell, que eu não vou ler ele, só destrinchar ali principais aspectos que seriam um conjunto de intervenções, novas estratégias de ensino e aprendizagem, e organizar o currículo de modo a mudar essa dinâmica de classe, né? Essas mudanças, elas provêm ali da socialização do conhecimento, que busca se formar profissionais competentes e revisão das carreiras, porque o conhecimento ele já não está mais estático como se tinha em momentos anteriores. Hoje existem diversas fontes emanadoras de conhecimento, de modo que os autores abordam a perspectiva da sociedade do conhecimento, porque se antes nós tínhamos como principal fonte emanadora de conhecimento as universidades, hoje nós temos ali organismos, institutos, laboratórios industriais, ONGs e até bancas domiciliares, porque a internet ela possibilita que a pessoa tenha essa fonte de conhecimento ao alcance dela e que possa produzir e acessar conhecimento de maneira instantânea. Então, por essa perspectiva, a sociedade do conhecimento ela está inserida num contexto muito diverso do que se tinha outrora, de forma que a metodologia e a pedagogia devem acompanhar esse processo de dinamização do conhecimento. Então, os autores eles tratam com essa ideia de multidisciplinaridade e interdisciplinaridade, que exige ali mais de uma abordagem, não se restringe mais só a um especialista, é necessário que tenha ali uma interação entre as matérias, entre as disciplinas. A citar, por exemplo, a interação entre as ciências humanas e exatas. E aqui eu vou fazer um parênteses no texto para correlacionar com até uma matéria que eu não sei se os colegas fizeram, eu sei que a Lucimara fez, sobre análise econômica do direito e a nova economia institucional. O que eu achei interessante na nova economia institucional é que eles pegam essa visão dos economistas de tentar tratar tudo como se fosse um modelo racional, utópico, calcado em números, e a gente sabe que o ser humano não age assim, né? Então, a nova economia institucional traz uma abordagem interessante e não está
exatas das ciências humanas e ciências sociais, como, por exemplo, quando os economistas tentam tratar o comportamento humano como João sabe que a padaria A fica a 20 quilômetros e o preço custa X, mas também sabe que a padaria B fica a 10 quilômetros e o preço custa 3X. Então, João todo dia vai optar, quer dizer, não é assim que o ser humano age, como se não houvessem impulsos e rompantes, e se as pessoas não fossem movidas ali por sentimentos e até por falta de informação, né? Então, até na área do direito, nós temos ali, por exemplo, julgados agora cada vez mais recentes, cada vez mais está mais presente ali a análise econômica do direito, de maneira ali a ponderar as consequências de um julgado na sociedade. Nós tem ali até o direito, utilizando a análise econômica do direito para ter uma dimensão dos julgados. Nós temos ali na área do direito especificamente sempre aquele debate latente entre reserva do possível e mínimo existencial, justamente porque esse debate, essa interdisciplinaridade se mostra cada vez mais presente. Mas, fechando esse parênteses e voltando para a obra em específico, esse é um conhecimento voltado para a compreensão de mundo nessa nova pedagogia. Então, não se deve mais tratar aqui de explicar um rol de matérias isoladas, sem nenhuma aplicação prática para o aluno, sabe? O foco agora é trazer uma compreensão de mundo para que ele possa compreender as coisas e ser um profissional mais capacitado. Então, nessa perspectiva, são várias as perguntas que se voltam para o professor, né? Então, como dar conta de ensinar, estar atualizado, cumprir a carga horária, ensinar a retirar informações da internet com senso crítico e fazer do aluno um profissional competente, né? Como fazer tudo isso uma carga muito pequena de trabalho e com tantas limitações? O professor tem que romper barreiras, mover montanhas. A questão é que o professor não pode fazer tudo isso sozinho. As instituições precisam dar um apoio ali e reconhecer que é necessário fazer uma reforma institucional. É necessário ali poder dar uma liberdade para alterar algumas coisas, tratar a carga horária, as matérias de uma maneira diferente, tratar o sistema de avaliação de uma maneira diferente. Então, ao passo que nós temos ali um papel destinado ao aluno, nesse senso questionador e protagonista do conhecimento, temos um papel para o professor nessa questão de inovar o ensino, trazer novas perspectivas. Também precisamos das instituições para poder compreender isso e realmente que todos possamos sentar e debater novas perspectivas e novas metodologias para serem aplicadas. Então, essas mudanças sociais, elas exigem mudanças na forma de se passar o conhecimento, de se tratar da metodologia. A sociedade hoje exige novas competências, como, por exemplo, promover aprendizagem cognitiva profunda, ensinar de uma maneira diferente, aprendizagem profissional, trabalhar em equipe. E muito se abordou nessa obra sobre a crise das carreiras profissionais no novo mercado de trabalho. Isso é notório, né? Temos ali um cenário agora em que muitas profissões já estão se extinguindo, algumas se extinguiram pela pandemia, outras justamente pela pandemia se viu, olha, podemos fazer isso na modalidade remota e vamos extinguir essas profissões. Estão surgindo novas profissões, né? Eu até brinco com os colegas ali, quem diria que hoje em dia seria muito mais rentável, infinitamente mais rentável, você ser vlogger, trabalhar no Instagram, do que você construir uma carreira acadêmica, construir uma carreira de pesquisador. É interessante, né? Tem até brincadeiras, memes nesse sentido. Pô, se eu soubesse, não tinha ido estudar fora, tinha ali trabalhado numa carreira no YouTube, né? Porque é a dinamização do mundo, não tem o que possa fazer, né? A gente precisa trabalhar justamente com essa perspectiva. Tenho, por exemplo, um amigo que se formou comigo na Curitiba, e logo que ele se formou comigo, ele já estava com essa visão de trabalhar com youtuber, né? E a gente olhou meio cético, nossa, mas que diferente, né? Em 2014, 2015, o cara já tá, sei lá, mas você olha assim e fala, não, um cara é diferente aí. O sujeito tá bombando ali, sabe? Trabalhando com essa questão do marketing digital, de blogs, tinha visão para se adaptar, né? Então, esse feeling que se exige hoje dos novos profissionais de realmente perceber a tendência, não ficar preso mais daquela forma estática de conhecimento, porque antes se tinha o conhecimento técnico
e especializado, agora valoriza-se muito mais a capacidade de trabalhar em equipe, a comunicação, a adaptação e criar soluções, né? Então, aqui eu trouxe essa imagem que eu vi esses dias, achei muito interessante, né? Que a gente tem aqui diferença de 100 anos na tecnologia e na educação. Uma imagem até que dispensa mais comentários, né? Porque a gente visualiza uma mudança ali que, muito mais que substancial, uma mudança de mundos, e ao mesmo tempo em que a educação se mantém no mesmo padrão. Então, esse novo projeto pedagógico, ele vem acompanhar essas mudanças. Da mesma maneira que a gente tem a mudança tecnológica, deve haver uma mudança na forma do ensino, de modo que só o uso de aparatos tecnológicos não é suficiente. É necessário uma mudança até nos critérios de seleção dos profissionais. Isso até eu faço outro parênteses aqui, que eu observo assim muito que, às vezes, o critério dos títulos e da carreira acadêmica é o único critério para selecionar professores. E óbvio que é um critério importante, mas não pode ser o único, né? Porque são áreas diversas. Uma coisa é você ser um pesquisador, um produtor do conhecimento, outra coisa é você ter o dom de ensinar, ou às vezes a habilidade praticada muitas vezes de ensinar, né? Ou a paixão por aquilo. E eu vejo que muitas universidades elas focam só tem doutorado, tem mestrado, quantos que já escreveu, mas a didática, a capacidade e todas essas questões não são analisadas com o mesmo afinco, com o mesmo rigor, e é preciso analisar isso também. Então não seria um debate entre ou títulos ou didática, porque não títulos e didática, né? E nessa linha, então, deveria haver uma flexibilização curricular para repensar disciplinas, conteúdos, metodologia, avaliação, critérios de avaliação, né? O tempo, o espaço de aprendizagem, o que será que é necessário para se aprovar ou reprovar um aluno? Será que é decorar o texto de lei? Será que é aprender a trabalhar com aquele texto de lei, né? E poder tratar dos problemas profissionais contextualizados. Essa é uma questão interessante, assim, que acredito que seja também da experiência dos colegas, mas a gente só aprende o direito entrando na prática, né? Porque aquilo na faculdade é outra história. Ali, acho que os colegas, o Rafael e a Thaís, são concursados, né? Provavelmente passaram por essa questão de aprender o direito de verdade estudando para o concurso, que é um estudo que exige você tem que aprender na marra, né? É diferente. E os colegas que são advogados também aprenderam para justamente no trabalho, para não passar vergonha numa audiência também, né? Que é um incentivo muito grande, né? Você aprende na marra, não vou passar vergonha na frente desse cliente. E para quem dá aula também, esse é um motor importante, né? Só que a maneira como o estudo é feito na universidade, ele não tem essa mesma intensidade, essa mesma capacidade de fazer o aluno realmente ter uma cognição profunda. E a questão dos problemas profissionais contextualizados eu acho muito interessante, porque cria um interesse no aluno. Eu leio alguns livros sobre como se dá a aprendizagem, e muitos autores dizem essa questão de que o aluno tem um interesse naquela matéria. Então, ali, até como o Rafael disse, de trazer ali do caso particular para o caso mais concreto, né? A Catiana trabalhou ali uma questão do problema. Essa é uma questão que se aborda como um novo projeto pedagógico, que é trabalhar do concreto para o teórico. E eu vejo nisso o problema do excesso daquelas classificações que a gente tem no estudo, porque o direito trabalha assim muito com... Você tem 5 meses de aula para trabalhar das classificações de uma questão, sabe? Quanto ao critério histórico, quanto ao critério dogmático, quanto ao critério... E assim, só ao final que você vai ver a aplicação prática daquilo. Talvez sociológico, viu, Max? Sociológico, filosófico.
Então, Catiana, talvez seja ali pro aluno já desistir logo de cara e fica só quem quer, né? Assusta, né? Assusta. Assusta, assusta. Eu vi muitos colegas largarem a faculdade logo no começo, quando a gente tinha teoria geral do direito, porque, olha, para quem tem 17 anos, tratar de Hans Kelsen, Norberto Bobbio, é uma questão muito pesada, sabe? Isso aí, Demais. para nós que temos o mestrado, né, Catiana, já é difícil, Já mas é para quem tem difícil. 17 anos, nossa. Imagina, com 40 anos, 41, tá? Eu já acho extremamente difícil trabalhar um conteúdo filosófico, né? É nesse sentido mesmo, Catiana. A gente pensa que não poderia ter ali até uma inversão da grade, né, para trabalhar essas matérias mais abstratas, a hermenêutica talvez mais ao final, que já tem uma preparação, sabe, para isso, e tratar com as matérias mais práticas logo no começo, que é o que desperta o interesse no aluno, porque você vê, assim, no começo da faculdade, o que a maioria quer é trabalhar com direito penal, é cadeia, como diria o famoso governador, é pau, polícia e aquilo, né? As pessoas querem aquilo que exala paixão. Então, se desse para visualizar um pouco mais de prática no que se tem, provavelmente despertaria um interesse maior do aluno em buscar o aprendizado. E aqui eu trouxe até um meme, né? Que a grade curricular com disciplinas isoladas não faz mais parte desse novo modelo, e o que se busca é a grade curricular com multidisciplinaridade e interdisciplinaridade, para que se possa observar ali como as matérias se entrelaçam, como o conhecimento ele se dá de forma interligada, trabalhando em diversos contextos, né? Eu penso também em matérias como o direito do consumidor, se fosse aplicados realmente para mostrar para o aluno quais são os direitos que ele tem, essas questões provavelmente trariam maior interesse para realmente aprender aquela questão, nem que seja só para falar no almoço de família, né? Olha o que eu aprendi aqui, ó. Sabe que não pode cobrar a taxa de desperdício em restaurante? Você não sabia disso, né? Mas quando você fica muito na teoria, muito no abstrato, mata o interesse daquele aluno e provavelmente talvez ele se torne também só um reprodutor daquilo no futuro. Então, assim, a metodologia... Max, posso fazer um comentário bem rápido? Por favor, Catiana. Eu sempre aprendi, assim, eu lembro isso na minha faculdade, que o professor entrava em sala de aula e falava assim, que essas disciplinas teóricas de início da faculdade, elas são os pilares que sustentam o curso, né, o aprendizado do curso, né? Só que assim, é difícil, né? Como você falou, com 17, 18 anos, é muito difícil você criar esses pilares em cima de uma metodologia extremamente teórica e complexa, né? Sim, então, concordo contigo, acho que tem que mudar um pouquinho essa base. Obrigado pela sua participação. Essa reflexão é muito interessante mesmo, porque além de ser uma questão de maturidade, também é uma questão de estratégia do ensino, né? Essa metodologia participativa ativa do aluno poder participar do processo de aprendizagem. Quer dizer, como que um aluno ali de 17, 18 anos vai participar do processo de aprendizagem debatendo Hans Kelsen, né? Quer dizer, será que ele vai querer participar do processo de aprendizagem ou ele vai querer sentar no fundo, esconder a cara ali com o livro e falar, ó, tomara que ele não me pergunte nada a aula inteira. Ele vai fugir. Com certeza. Então, nesse modelo, o professor deixa de ser um ministrador de aula e único transmissor do conhecimento para ser esse mediador pedagógico. Só que a condição para essa mudança é um sentimento de pertencer ao projeto, tanto por parte dos professores como por parte dos alunos. E o que se tem ali, não se pode dizer se esse novo projeto é a fórmula para o sucesso, a fórmula para o fracasso. O que a gente pode dizer é que esse modelo de grandes aulas expositivas, ele demonstra uma comprovação na falha do aprendizado, né? Ele não demonstra interesse, ele cansa, ele não é produtivo, o aluno esquece a matéria em uma semana depois, né? Então, essas reflexões que eu queria trazer para que a gente possa realmente discutir e refletir sobre o ensino no Brasil e qual seria uma outra metodologia adequada. Agradeço o espaço, eu ainda tenho mais 20 segundos, mas eu já vou deixar a critério dos colegas e do professor. Obrigado.
Max, só, já que você tem 20 segundos, deixa eu contar um episódio que aconteceu comigo no... Assim, todo professor entrava em sala de aula no início da faculdade, falava assim, agora você tem que... Imagina, né? Eram quase 60 alunos, né? Agora cada um vai explicar o porquê do direito e por que estão aqui. Pelo amor de Deus, vocês imaginam que no terceiro ano já estávamos ainda fazendo isso, porque eram professores novos, né? Aí teve um colega meu que ele era muito engraçado, né? Ele falou assim, cara, hoje eu vou aprontar. Se o professor chegar em sala de aula e me fazer essa pergunta, eu vou aprontar para ele. Dito e feito. Chegou na vez dele, ele falou assim, professor, é o seguinte, ó, eu direito, por que do direito? Meu pai é traficante, meu irmão vive matando pessoas, e eu resolvi fazer direito para defender eles e para gastar menos com advogado. Todo mundo olhou assim para ele, né? Aí o professor, tá bom, vamos concluir então a apresentação. Porque você vê, são coisas tão simples, mas até a apresentação muito acaba ficando chato, né? Mas isso foi lá em 2003, 2002, 2003, né? Mas esse episódio me chamou a atenção, né? Porque a gente queria aula, né? A gente queria, imagina, o início do curso de Direito, você quer processar todo mundo. E aí tinha que ficar aí 20, 30 minutos da aula esperando, né? Todo mundo se apresentar, né? Mas foi um episódio bem engraçado. Se fosse verdade esse caso dele, né, Catiana? Aí estaria um aluno realmente interessado no curso de Pois é, Direito. sim, sim, sim. Não, eu vou para aprender hoje, eu vou aproveitar tudo. Com sede de aprender, né? É justamente essa sede de aprender que, se fosse transmitida, seria muito interessante. Eu até tenho outras questões que eu acharia interessante trabalhar como professor, que é mostrar a amplitude do direito, né, e a visão de mundo que te dá. E eu acho que se perde muito tempo para cumprir itens, sabe? Toda aquela classificação, professor que pega o giz, coloca no quadro, item 2, 2.1, 2.2. Formalismo, né? Formalismo. Mas quanto disso que a gente lembra? A gente não lembra nada disso, não, né? Não. E quando se tem isso aqui na mão, não precisa mais ficar decorando. Já são outros tempos que você precisava... O professor ou o profissional capacitado é aquele que tem uma enciclopédia na cabeça, porque ele decorou tudo, né? Hoje, com o texto da lei pronto, num clique, precisa muito mais de um profissional que sabe trabalhar com aquilo, que sabe interpretar, saiba exatamente. contar o caso, né? Até o Rafael deve poder dizer que tipo de petição que ele gosta, que entrou muito na moda disso, né? E saiu no Migalhas, juízes fazem uma carta dizendo que tipo de petição eles gostam, sucinta, que vai direto ao ponto, objetiva. Rafael até possa comentar Rafael, ali. Conta aí para nós, a gente já aprende. A que eu gosto de ver é a sucinta, né? Aquela que fala dos fatos e do pedido. De dar meus fatos, eu te dou o direito, né, Rafael? Isso, bem curta e direta, né? Então, esse novo projeto pedagógico eu achei realmente interessante. Não sei em que passo nós estamos para poder ter essa liberdade de tratar isso nas instituições, mas seria muito interessante. Talvez, como a sociedade já está um pouco mais ambientalizada para mudanças com o EAD, talvez seja uma hora boa para tratar isso, né? Talvez romper com o status quo seja um bom momento para tentar tratar isso. Já que estamos em EAD, por que não debater uma nova forma de aprendizado, né? Mas era isso que eu achei interessante do nosso capítulo. Muito bom, Max. Muito obrigado. A gente que agradece pela presteza, enfim, a sua apresentação. Então, vamos para a avaliação, né? Começar pela Catiana. Avaliação não, né, gente? Essa é uma palavra do século XIX, vamos deixar para trás. Mas vamos reinventar. O senhor me pega para Cristo, né? Exatamente. Por que não a Thaís, a Lumara? Não, veja, a Thaís, então, vamos inverter hoje. Thaís, você, olha, ela que te jogou na fogueira. Então,
Bom dia, professor. Bom dia a todos. Gostaria de parabenizar o Max pela apresentação. Foi uma apresentação realmente muito boa, como todos os colegas até agora. Me ouvem direitinho? Ou está muito baixo? Tá, obrigada. E com relação até ao que foi explanado pelo Max, eu me preocupo um pouquinho. E eu acho que não é nem tanto mar, nem tanta terra. Eu costumo ser uma pessoa mais conservadora, mas quero explicar o meu posicionamento, De fato, como o Max disse, não é só uma mudança institucional, é uma mudança também dos profissionais da educação no sentido de modificar a forma de pensar o ensino. Mas eu vejo que, pelo menos na área jurídica, é essencial as pessoas compreenderem as bases do pensamento jurídico, compreender a propedêutica, como a própria Catiana mencionou mesmo, realmente, é necessário que a graduação forme profissionais aptos a trabalhar e interpretar o direito de uma forma crítica. Mas eu creio, e talvez esteja errada, mas de qualquer modo eu acredito que pensar o direito criticamente se torna uma atividade vazia, a gente é daquele chato, tudo. Se a pessoa não compreende por que o direito é daquele jeito, então ela não é apta a criticar o porquê o direito é de tal ou qual forma, Então, eu entendo que realmente essas matérias chatas são importantes, De fato, a Catiana não negou a importância das matérias, mas o que eu vejo muito no mundo jurídico é essa ânsia do aluno em compreender como fazer, não compreender o mecanismo de base, do porquê fazer, porquê daquele jeito, E uma pessoa com pensamento crítico só vai ter um pensamento crítico útil, razoável, racionalizado, se ela compreender primeiro o porquê daquilo, para então poder propor uma mudança naquilo, De fato, vejo que os mecanismos tecnológicos são essenciais hoje para a educação, mas eu acho que até certo ponto. Porque uma coisa é aquele professor showman, Que é o professor que ele vai estabelecer uma didática ali, que realmente o que ele fala, os alunos compreendem de uma forma líquida, de uma forma clara, de uma forma objetiva. Mas também é necessário aquele professor produtor do conhecimento jurídico, Eu não consigo imaginar Canotilho, por exemplo, Jorge Miranda fazendo live no Instagram, de todo o meu coração, não consigo imaginar, Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, uma série de pessoas, de nomes, de professores de renome, que não são showmans, não são professores de show, mas eles são professores produtores de conhecimento jurídico e não deixam de ser professores, Então, acho que existe esse balanceamento, existem essas formas diferentes de se atuar na didática, O professor que vai trazer o conhecimento ali esmiuçado, já quase mastigado, e fazer o aluno compreender, mas também tem aquele professor que é o produtor do conhecimento jurídico. Então, era só essa minha manifestação. Entendo que a tecnologia vem para ajudar, entendo que algumas coisas precisam ser modificadas no direito, mas para que o aluno tenha um pensamento crítico, ele precisa entender o porquê do direito, não só o que é e como fazer. É isso. Por favor, alguém discorde, concorde, digam alguma coisa. Muito bom. Nossa, Não, Thaís, como... depois o Max, isso aí, Thaís, você está falando para o Max, ele que se vira depois para comentar, enfim, é ele. Mas vamos lá, Catiana. Obrigado, Thaís. Vamos, Catiana. Thaís, é interessante o teu pensamento, É bacana, você tem que construir o conhecimento, só que o problema da construção do conhecimento, ele tem que ter uma recepção do outro lado, O receptor desse conhecimento tem que querer. Então, às vezes, você pega ali alunos de 17, 18 anos, que muitas vezes nem sabem se querem estar aí, e que usam, vamos dizer assim, vou fazer direito porque está na moda, vou fazer medicina porque está na moda, vou fazer um curso que está na moda, mas não porque realmente é um interesse e é algo que ele almeja. E é difícil com essa idade também a gente identificar se é esse mesmo, Eu iniciei a faculdade de Direito, eu tinha quase 25 anos, já estava com uma cabeça feita, já sabia o que eu queria. Então, para mim, ficou mais fácil compreender o direito, interpretar e estudar Kelsen, por exemplo, tá? Max. Mas é complicado, A gente entende. E eu lembro que
Quando eu comecei a dar aula no curso de graduação, que é cursos técnicos, a minha coordenadora sempre falava assim, olha, você tem que vender o peixe em sala de aula, né? Infelizmente, você está lidando com pessoas, muitas vezes, que têm mais idade que você e outros que são adolescentes, 16, 17 anos, então existe uma diferença muito grande. Então, o mais importante é assim, por que eu estou estudando filosofia? Qual é o objetivo? O que isso vai trazer para mim no futuro, né? Eu sempre falo para meus estagiários, né? Gente, vocês têm que estudar isso, porque isso vai trazer para vocês um conhecimento, uma maturidade que lá na frente, quando você pegar uma lei, você não vai saber interpretar. E qual que é o exemplo que eu pego? Pego lá uma decisão, uma sentença, um acórdão do STJ, do STF, né? E levo para eles, porque assim, geralmente as sentenças de primeiro grau, de segundo grau, elas são mais, a gente vê que os juízes, né, Rafael, eles estão tirando um pouquinho, principalmente o juizado especial, né, que às vezes a parte não tem advogado, então os juízes estão tirando essa parte muito técnica de aplicar o direito, né? Mas se pega ali uma decisão de uma corte superior, às vezes você tem que trabalhar com dicionário. E você é advogado da parte, como é que você vai interpretar isso? Então, é por isso que é preciso, necessário esse conhecimento teórico, tanto da filosofia do direito, da sociologia do direito, dos fundamentos do direito, para que você possa interpretar né, essas decisões e aplicar a lei e, enfim, ter uma maturidade para isso, né? É o que eu falei no início lá, é os pilares do direito. Então, assim, os pilares do conhecimento, né? Eu sempre digo assim, não tem como você começar uma casa pelas janelas, né? São disciplinas necessárias? Sim. São chatas? Sim. Mas por que o aluno tem que aprender? Por que o aluno tem que conhecer? Então, assim, Max, eu vejo que essa dinâmica, ela tem que ser implementada, concordo. Eu acho que tem que existir uma forma de você desenvolver uma didática que possa trazer o aluno para o centro e mostrar para ele, né, a importância disso, né? Que isso não fique vago, né? Que ele não saia da disciplina dizendo assim, o que eu fiz, né? Por que eu tenho que estudar isso, né? Então, eu acho que é isso. Obrigado pelas considerações, Catiana, Thaís. A começar pela Thaís, eu entendo Max, exatamente a Max, preocupação. Max, Oi? vamos deixar todo mundo falar e depois você, tá bom? Sim. Deixar todo mundo comentar e Eu vou anotar aqui, senão eu esqueço que cada um anota e falou. anota o nome, é isso. É um exercício de banca também, gente, para você respeitar o interlocutor lá, tá bom? Então você comenta citando os nomes. Lucimara, tenha bondade. Oi, bom dia a todos, colegas. Bom dia, professor. Parabenizar o colega Max pela excelente apresentação. E eu fiz aqui algumas anotações, observações, né, para contribuição que me cabe. Bom, as minhas impressões sobre o transcurso da aula. Primeiro, o que se nota é a clareza na fala, no posicionamento, o que facilita e mantém a atenção do aluno, né, na fala do expositor. Então é um ponto muito positivo, porque você mantém ali um posicionamento dinâmico, não fica monótono, e dentro daquele prazo de 20 minutos você consegue reter a informação que o professor está passando. Um ponto que eu observei e que eu senti uma certa dificuldade foi do acompanhamento entre a fala e o slide. Em alguns momentos não coincidia, e daí esse foi um ponto que eu observei, e fica só apenas como... Às vezes por conta do tempo, fica muito corrido, então eu entendo também essa dificuldade. Então, é só apenas mais a título de informação mesmo. Agora, sobre o tema principal exposto pelo Max, eu tenho algumas perguntas
e algumas umas contribuições aí contribuições referente ao tema que já foi exposto também pelos colegas, a Thaís e a Tatiana. Começo retomando aquele ponto sobre a dificuldade do aluno quando ele entra, né, com 18 anos, para discutir o Hans Kelsen. Realmente, quando eu entrei, o Ramin escolhe pelo direito, ela é muito apaixonada, né? Porque eu já desde pequena, eu quero ser advogada, e defendia o meu pai, assim, era uma coisa impressionante, era um espírito que, né, eu não sei nem explicar, mas já existia em mim já na infância. E quando eu entrei no curso e me deparei com todas aquelas teorias abstratas, né, um nível de abstrato absurdo, eu já gostava do abstrato, porque sempre gostei muito de ler, mas eu senti um grau de dificuldade muito grande mesmo para ter a compreensão e fazer a vinculação, mas ainda assim eu vi como relevante justamente, é como se você fazer a fundação da tua casa. Ela tem que ser sólida, porque quanto mais estruturada for, maior é o prédio que você pode construir, né? Então, ainda que tenha esse grau de dificuldade de retenção e compreensão da complexidade desses temas, ele é importante para fazer uma fundação. E ao longo do transcurso do curso, eu fiquei pensando assim, nossa, chegou no 5º ano, né, no último ano, eu disse, nossa, agora eu conseguia fazer a vinculação com aquilo que eu tinha aprendido nos primeiros semestres, só que eu pensava assim, nossa, se eu tivesse o conteúdo hoje de Hans Kelsen, eu teria uma outra compreensão. Então, eu acho que seria até interessante você ter, tanto no início quanto no final, como um fechamento, não um fechamento, mas para consolidar aquilo que fez parte da tua jornada de construção de um raciocínio jurídico, porque a construção do raciocínio jurídico é que vai permitir você ser um intérprete e fazer as conexões e ter a construção de teses e ter ainda uma qualificação na defesa dos interesses do teu cliente, né? Então, é assim que a gente, com esse tipo de interconexão, interdisciplinaridade, que você consegue ter um aprofundamento, né, nas questões. E aí, algumas perguntas que eu tenho para o Max sobre o tema exposto. Primeiro seria, eu fiquei com dúvida, e eu gostaria se possível, de um esclarecimento sobre os conceitos e a diferenciação entre massificação e elitização do ensino. Para mim, qual que é a principal diferença? A questão que eu vejo você ter uma dinamização, né, do conhecimento, é porque cada vez mais a proposta de você ter uma reformulação do ensino, principalmente com esse novo modelo que é pertencer ao projeto, né, que foi uma expressão que estava na fala do Max, é importante, e principalmente para que você não perder a qualidade no ensino. E eu vejo que acho que foi semana passada, não, essa semana eu assisti uma palestra em que sobre pedagogia no ensino superior e tudo mais, e o palestrante comentou que hoje em dia você tem já estudo recente que a retenção, em razão dessa sociedade que a gente tem de estímulo, cada vez mais estímulo, né, pelas redes sociais e pelo uso de tecnologias, você tem a atenção do aluno apenas por 7 minutos. Então, e isso leva realmente à necessidade de repensar os modelos os formatos de pedagogia e de ensino. E por quê? Cada vez mais você tem mais estímulo, e quanto mais estímulo você tem, mais dispersão você tem daquilo que é
aquilo que se apresenta como desafio, né? Aquilo que se torna... Porque o ato de estudar, ele não é algo visto como prazeroso, né? Por muitos. E você tem, da outra ponta, esse estímulo que gera diretamente tem o estímulo da dopamina e que, quanto mais, sistema de recompensa, né? O tempo todo você tem a sensação que está sendo recompensado, quando, na verdade, você está tendo uma dispersão daquilo que efetivamente vai te gerar uma gratificação e um resultado daqueles seus objetivos que você quer. Então, dentro de todo esse contexto, eu penso, agora, em razão da pandemia, tem um aceleramento do uso das tecnologias, principalmente pelo modelo EAD, também aplicado para graduação e pós-graduação, o modelo híbrido, né? Quais são os principais desafios que o Max entende que podem ser considerados e devem pautar aí como direcionamento para ser mitigado por aqueles que se propõem a efetivamente dar uma qualidade, né? Porque você tem, na verdade, se o modelo híbrido ele é o mais adequado, ou então toda a migração para o modelo online, né? E também se usa o perfil de aluno que a gente tem hoje, ele está preparado para o modelo de ensino EAD, porque em razão justamente desse estímulo e nível de dispersão, né? Porque se você não vai perder qualidade nesse processo, é uma preocupação, eu acredito. E o outro ponto é sobre a flexibilização curricular. É uma observação que realmente eu vejo como benéfica, principalmente pela necessidade de você ter ali uma interconexão entre as disciplinas, e isso eu observei e eu senti na prática a diferença que ocorre, inclusive na disciplina que o Max comentou, da professora Márcia Carla, da análise econômica do direito, além do formato diferenciado da aula dela, né, que a exigência de uma leitura prévia de textos e a interconexão de temas que você nem faz ideia e acabam surgindo no meio da aula, ele te leva a um nível de complexidade, de conexão, de pensamento que é assim impressionante. E aí isso sim te possibilita ter um aprofundamento. Então, a necessidade de flexibilização curricular para que você tenha cada vez mais essa conexão entre disciplinas diversas e ao mesmo tempo correlatas, para que não fique engessado naquele modelinho assim, olha, a gente tem que cumprir aqui essa ementa e cumprir, às vezes por exemplo, eu vejo, eu lembro das ementas da grade curricular, por exemplo, de direito constitucional. Você tem ali um conteúdo absurdo de orçamento e lei ordinária né, enfim, e você não consegue compreender, primeiro, nem a origem da figura, para que serve, você já está vendo requisito, e você já está, sabe, apenas decorar o que está escrito na lei não é o suficiente. Eu conversando até com outros colegas de outras áreas, por exemplo, quando você está na área de exatas, né, para o aluno gravar uma fórmula matemática ou de física, é muito mais fácil quando ele compreende de onde que sai aquela fórmula. Porque, por exemplo, numa avaliação, ele esquece a fórmula, mas ele sabe de onde que ela saiu. Ele vai conseguir, ainda assim, resolver aquele problema, porque ele sabe qual que é a origem que teve a formulação daquela fórmula, né? Enfim. Então,
São essas as minhas considerações. Obrigada. Coitado do Max, viu? Olha, a turma hoje tá... O pessoal acordou com um mau humor hoje, viu, Max? Olha. Mas obrigado, Lucimara. Vamos para o Rafael. Tenha bondade, tenha a palavra. Vamos lá, então. Parabéns ao Max aí. Eu acho que eu não tenho nenhuma crítica a fazer. Ele usou bem o tempo, usou de recursos visuais, acho que mostrou domínio aí do que ele estava falando. E trouxe até aquela imagem impactante lá da diferença em tecnologia do ensino de 100 anos para trás até agora. Eu acho que aquilo ali assim, despertou atenção e justamente para o ponto ali que ele queria explicar. Então, parabéns ao Max ali. Sobre o conteúdo, acho que tem duas coisas ali que me chamaram a atenção aí no que todos vocês falaram. Eu acho que foi falado até a gente está discutindo esse tema aí do que pode ser melhorado no ensino jurídico já faz algum tempo aqui nas nossas aulas, né? Eu acho que alguém falou, eu não lembro quem agora na aula anterior, alguém disse, mas que o ensino deveria ser setorizado, né? Eu quero trabalhar com direito penal, então poderia optar por matérias. Alguém deu uma opinião nesse sentido, assim, e me chamou a atenção ali, na hora eu não falei nada, mas acho que vai contra até o que o Max disse hoje a respeito da interdisciplinariedade. A minha opinião sobre isso é que o direito é um só, né? Não existe direito penal, não existe direito empresarial, é tudo... É um complexo de lei só e a divisão é meramente acadêmica aí, né? E eu acho que não tem que ser setorizado o ensino, tem que ser abrangente mesmo em todas as matérias. Tem até um caso até que eu me recordei até desses dias, julgando um processo criminal até, era a respeito de uma pessoa lá que tinha soltado o cavalo e agora eu não lembro direito, o cavalo acho que tinha invadido outras residências, até e a pessoa foi processada criminalmente lá por omissão de cautela de animais em via pública lá. A pessoa tinha soltado o cavalo em via pública e exposto a outras pessoas e carros e crianças a risco. A defesa do acusado foi que a área não era uma área urbana, que era uma área rural, por isso que ele soltava o cavalo. E daí a discussão foi para onde? Daí se a área era urbana ou se era rural, né? Era uma elementar do tipo penal ali. E onde que foi buscar elementos para resolver isso? O Código Tributário. Então, você tinha que ir até o Código Tributário e ver ali o Código Tributário define o que é área urbana e o que é área rural para fins de cobrança do ITR ou do IPTU. Então, isso aí mostra que o direito é um só. Para que eu vou estudar direito tributário se eu vou trabalhar com direito penal? Tá aí a resposta. O direito é um só, tem que ser interdisciplinar. Então, vai de encontro a isso que o Max falou aí. Agora, eu não lembro quem falou isso, mas aí está, nesse ponto aí eu discordo. Eu acho que tem que ser focado nessa interdisciplinaridade. O direito é um só. E a gente tem que buscar alternativas aí para melhorar o ensino jurídico, para evoluir. Acho que a Thaís falou aí do professor showman, acho que não, isso aí é um dom, né? Não é para qualquer um. Eu acho que tem pessoas que têm dom, como você disse, Thaís, precisamos do professor que tem aquele ensino tradicional mais sólido, mas pensar no professor showman é legal também. Assim, todo mundo aqui já deve ter tido algum professor showman, é aquela aula esperada, todo mundo fica ansioso, o que ele vai aprontar hoje, e assim, é uma forma de agregar os alunos, né? Quem tem esse dom tem que usar mesmo, assim,
todo mundo aí já passou por vestibular, cursinho, aqueles professores de cursinho são sensacionais. Eu lembro de formas matemáticas que eu estudei na década de 90 ali, né? Por quê? Porque eles eram showmans ali, a gente grava, todo mundo já deve ter ouvido aí, a minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Olha, eu não uso isso aí desde a década de 90 e nunca mais esqueci essa fórmula matemática. Então, acho que quem tem o dom tem que usar. E talvez as faculdades aí tenham que pensar nesse tipo de aula aí, que se dá certo, agrega os alunos ali e tem algum professor que tem esse potencial, acho que tem que pensar nisso, tem que usar mesmo, sair do tradicionalismo, aquele modelo estanque de aula que nunca evolui, né? Quando possível, né? Como eu disse, é um dom, não são todos os professores que têm esse dom. Eu mesmo também não tenho esse dom. Mas quem tem potencial para isso tem que ser utilizado, né? Era isso, e parabenizar o Max aí mais uma vez. Muito bom, Rafael. Grato. Max, a palavra é tua. Por favor. Agradeço aos colegas pelas gentis considerações. Anotei aqui alguns aspectos interessantes, bastante coisa ali. Vejo que o pessoal se engajou bastante nessa aula, o que me deixa honrado, claro, né, professor? Thaís, eu entendo exatamente de onde que vem a sua preocupação com essa questão do senso crítico sem uma base, né? Acredito que seja muito assim um movimento desses jovens, esses jovens. Não, é que hoje a gente vê assim com a internet como chegam comentários descabidos, principalmente sobre o direito, né? Que você lê e fala, mas pessoal, essa matéria existe um mínimo de base para debater essa questão, né? Eu entendo, mas assim, de maneira alguma eu seria contra excluir a propedêutica. O que eu achei interessante talvez seria uma inversão para primeiro ver o valor daquilo e ao final do curso que o aluno pudesse trabalhar aquela ideia, sabe? Eu percebo assim que muito no começo da faculdade eles querem saber a utilidade daquilo e eles não aproveitam a matéria como deveria. Se eu tivesse feito filosofia do direito, no final eu teria aproveitado muito mais, sabe? Eu fiz no começo, eu falei, mas que é isso aí, sabe? Que ideia que é essa? E tantas matérias ali que no começo eu não estava preparado. Teoria geral do direito, nossa, eu até confesso aqui que eu fiz só para passar, né? Porque eu li, assim, os textos, eu falava, meu Deus, será que é isso que é ser advogado, sabe? Eu não sei se eu estou no curso certo ainda. E ao final do curso que eu fui ver, falei, nossa, se eu pudesse ter feito aquela matéria de novo agora, eu teria uma outra visão. E hoje, né, 5 anos depois de me formar, se eu tivesse feito TGD, eu teria outra visão. É uma matéria que exige muita maturidade, né? E eu acho interessante a sua reflexão, você diz, do aluno saber o que ele está criticando, né, os jovens. Eu também acho isso. E por isso eu acredito que talvez se ele visse a praticidade do conhecimento para depois ele entendesse os fundamentos, uma base sólida, talvez ele até pudesse ter um senso crítico melhor, sabe? Porque daí ele vai desse método ali do concreto para o abstrato, do particular para o geral, sabe? Eu vi muito isso com professores que traziam um exemplo cotidiano, principalmente quando trabalha com casos escandalosos da mídia, sabe? Ele puxa a atenção do aluno, joga no ar e começa a aula. E no meio da aula ele esclarece aquela questão, fala, para saber isso, você tem que saber isso, isso e isso, sabe? Então é isso uma aula, mas eu penso que talvez a grade curricular pudesse comportar esse tipo de inversão, que eu acho que até ajudaria nessa questão que você diz, de saber o que está criticando, de trazer bases sólidas. Só que, do mesmo modo, eu reconheço a sua preocupação. Eu entendo o que você quer dizer com um modelo conservador, quando você, acredito eu, que você pensa em ter um certo receio de tornar o aluno como ministrador da aula, né? Sem ter a base necessária, a bagagem necessária, e assim ele se formar, às vezes, até ali só um criticador, né? Sem ter a compreensão de mundo. Eu acredito que seja nesse sentido.
Desculpa, Max, posso só complementar? Com licença. Por favor, Na por favor. verdade, o que eu penso assim, meu temor não é só tornar o aluno o protagonista da aula. Acho que isso é necessário, né? Como a gente tem conversado, o modelo de ensino é que o professor seja um fio condutor que dá ali as bases para o aluno, mas quem vai formar o próprio conhecimento é o aluno. Mas o que eu vejo assim é que eu acho que existe um momento indissociável do processo de ensino, que é esse momento expositivo, que é esse momento que o professor dá o norte, né? Até o professor José Edmilson, em momento algum, negou isso, mas é uma mudança de pensamento. No final das contas, essa inovação do direito, pelo menos na minha ótica, passa a ser uma modificação do pensamento. Mas em algum momento essa base tem que ser dada, né? O aluno ele não tem como ser o criador do seu conhecimento, o crítico do conhecimento, se ele não tiver uma base do que já existe. É mais ou menos nesse sentido. Não sei se foi claro, mas desculpa a intromissão, Max. Pode continuar. Não, imagina, sempre bem-vindo a participação ativa na aula, né? Como eu disse anteriormente. Eu acredito, assim, Thaís, que essa base ela não precisa ser exaurida no primeiro momento, sabe? Ela pode ser dada de maneira breve, mas como... Eu não lembro agora quem que me disse, que talvez foi a Lucimara, talvez se ao final tivesse de novo a mesma matéria, você teria uma outra perspectiva, sabe, para juntar as matérias. Então, nesse sentido, eu concordo com o que você diz, mas talvez se a gente tivesse uma pequena base no começo, parte prática, e ao final, sabe, você entende a razão daquilo, mas é parte desse projeto que a gente diz, né? Então, não sei se eu respondi ou trouxe as reflexões necessárias ali. Thaís, trouxe? Que bom. Max, muito obrigada. As soluções foram muito pertinentes. E eu já aproveito para fazer o gancho com uma questão ali que a Catiana falou logo em seguida, Thaís, que ela disse sobre entender o sentido de por que estudar filosofia, né? Qual que é a razão disso tudo? E eu acho interessante ter uma frase do Sêneca que eu gosto muito, que ele diz que existem erros cometidos por culpa dos nossos conselheiros que nos ensinam a debater e não a viver, e também erros cometidos pelos alunos, que vão até os professores não para desenvolver as suas almas, mas a sua perspicácia. Então, Sêneca diz que a filosofia, que é o estudo da sabedoria, se tornou filologia, que é o estudo das palavras. Então, eu gosto muito dessa frase, porque eu me recordo logo nos primeiros períodos que eu tive um professor que ele ficou uma aula inteira colocando termos gregos, em latim, no quadro, sabe? Eu falei, o que eu estou fazendo aqui, sabe? Mas por que isso? E para mim isso é o mais exemplo nítido de filologia, sabe? É o estudo das palavras. E eu não tive a oportunidade naquele momento de trabalhar a alma, o estudo do conhecimento. Se fosse hoje, eu teria visto a aula de outra maneira, sabe? Mas eu acho que o modelo de ensino, assim, sendo repetido dessa forma, faz com que percamos oportunidades valiosas de aprendizado para os alunos, sabe? Então, essa questão de realmente entender o porquê da filosofia, quando a Catiana mencionou, eu achei bem interessante, porque eu me recordei dessa aula, sabe? Eu fiquei num estado de choque. Eu falei, não é possível que eu esteja 2 horas vendo um rol de palavras em latim ali, sabe? Um dicionário, isso eu poderia fazer em casa. E seria um momento aquele para trabalhar a alma, né? Talvez mais tarde eu falasse, não, essas palavras aqui agora fazem sentido para mim. Achei interessante também, Catiana, que você mencionou essa questão de uma mudança de rigor no JEC, né? Pela parte de não estar como um advogado. É uma mudança realmente que eu também acho muito interessante. Você vê como ali a compreensão é para tentar buscar o fato, né? Não, ele pode não ter ali na sua defesa o rigor técnico, mas eu entendo o que é aplicável. Eu quero saber o que é o fato ali. E mostra uma praticidade, né? Já que a gente está falando de praticidade, essa questão que você apontou me mostra uma praticidade. Muito interessante a sua consideração, Catiana. Lucimara, eu notei aqui algumas considerações. Eu realmente não tinha percebido a coordenação dos slides. Acho que eu dividi o meu cérebro em 2, né? Que era um para tratar do cronograma que eu tinha feito ali e dar uma olhada na tela, e eu não tinha programado a coordenação específica dos slides. Eu vou corrigir isso para uma próxima vez. A questão da massificação e elitização do ensino, ela não foi tratada no capítulo em especial, mas eu tenho algumas considerações para se fazer sobre massificação. O que se diz ali é que
tentou-se levar o ensino, o acesso ao ensino para o maior número de pessoas possíveis, né? A inclusão dos jovens nas escolas, até a inclusão dos adultos nas escolas, né? Que tem lá o EJA, acho que é o nome, e é indissociável da questão de você levar um ensino para o maior número de pessoas possível, ampliar, sem reduzir a particularidade do ensino, né? Quer dizer, então, bom, vamos trazer o ensino para todos, então vamos comportar 50, 60 pessoas numa sala, porque você pega ali a instituição privada, para reduzir custos. A instituição pública, porque senão não vai ter vaga para todo mundo, né? Então, essa questão, o debate que fica entre massificação e elitização seria assim, a massificação levou o ensino para ter um acesso mais amplo, que é uma coisa excelente, né? Há tempos atrás o ensino era elitizado, mas era particularizado. Então, os defensores da elitização dizem, uma sala de aula com 10 pessoas, o professor consegue conhecer aquele aluno, trabalhar as questões particulares dele, né? Só que qual que é a viabilidade de uma sala com 10 alunos? A viabilidade financeira, tanto para instituições privadas quanto para públicas, né? É complicado. Então, tem esse debate ali que chega para tentar pontuar os prós e contras de cada modelo, porque é difícil, né, professor, você trabalhar com as particularidades de cada aluno, tendo 60 alunos, 70 alunos numa sala de aula. Como que a gente faz isso, né? Massificação, elitização. Então, são várias considerações. Por exemplo, no mestrado, eu vejo que eu tenho um contato muito maior com professores. Um certo professor ali que é um grande amigo para mim, é quase meu mentor, sabe? Que fala, professor, estou com uma situação assim, o senhor tem tanta experiência, o que o senhor acha, sabe? Mas eu não tinha essa aproximação com um professor na graduação, né? Que a nossa turma é um professor que você faz parte do grupo de estudos, que você publica artigos juntos, é outra questão. E sobre o modelo híbrido, Lucimara, eu vejo assim que eu acredito, né, que não daria nem para fazer o mesmo sistema de avaliação e reprovação para alunos do EAD e para aluno presencial, né? Presencial você constata características ali das mais diversas. Eu ainda não tive a experiência de dar aula para graduação, como os colegas tiveram ali, Catiana, Rafael, mas o professor disse que a maioria não abre a câmera. É difícil até conhecer o aluno assim, né, no modelo EAD, diferente do presencial, que termina a aula, aquele aluno fica na sala conversando com o senhor, se aconselha, né, até conta coisas pessoais. Quantos professores ali que acabam até virando advogados, os alunos, por ter essa proximidade, essa relação de confiança. Então, eu acho que o modelo híbrido vai trazer essa reflexão sobre diferenciação até no sistema de avaliação, sabe? Porque o modelo presencial possibilita um tratamento com mais particularidades. Eu acredito até que a relação dos alunos em sala de aula é muito mais próxima, né? Você trabalhar em grupo com alguém ali, naquele sistema de mesa redonda, debatendo, é diferente de você chamar alguém no grupo aqui do Zoom, falar, vamos fazer isso, cada um faz o seu, a gente copia qual no final e entrega, né? Eu acho que essas questões elas vão ter que ser trabalhadas para não tentar exigir do EAD as mesmas peculiaridades do presencial, mas, ao mesmo tempo, também não facilitar muito um em detrimento do outro, né? Então, são diversas questões que vão vir aí para ser trabalhadas. Os professores dizem que o ensino à distância funciona muito bem para os alunos do mestrado e pós-graduação em geral, e não foi tão bem quanto se gostaria dos alunos da graduação, mas é novamente aquela questão do interesse, né? A gente tem ali o interesse, o pessoal do mestrado, todo mundo liga a câmera, né? Porque ninguém está forçado ali, todo mundo está porque precisa estar, porque quer fazer alguma coisa. E na graduação, muitas pessoas não sabem por que estão lá, ou estão obrigadas, ou estão só experimentando. Então, são os debates que vão surgir aí muitos trabalhos acadêmicos nessa linha para levantar essas questões, né? Rafael, sobre a sua consideração da imagem ali, eu até me inspirei naquela imagem da Sociedade dos Poetas Mortos para tentar colocar uma imagem que choca para romper um pouco com o padrão da aula expositiva, né? Só texto, conteúdo, bota uma imagem, aí volta para a aula. Então, aquela questão ali, eu até me lembrei da tua imagem na hora de colocar. E essa questão da setorização do ensino,
que vai contra a interdisciplinaridade. Muito boa essa observação, eu até anotei aqui, eu tinha anotado ali em falar sobre essa relação entre o tributário e o penal, ou até nos crimes previdenciários, né? Que muitas pessoas acham complicado o direito previdenciário, não vem aplicação nisso, mas aí a pessoa quer ir para a carreira da magistratura, mas não se aprofundou em direito previdenciário. Seria até interessante, talvez, uma matéria que liga as outras matérias, trabalhar isso na graduação, para o aluno trabalhar essa ideia de multidisciplinaridade, interdisciplinaridade na cabeça dele, porque enxergar o direito como um sistema uno pode despertar um interesse para aquelas matérias que o aluno acha que não vão ter uma serventia para a área específica dele, né? Então, vejo também isso como os alunos, não, quero estudar só tributário, mas só tributário, e um dia chega um cliente que cometeu um crime tributário, como é que você vai fazer? A questão ali que se resolve com o conhecimento do direito penal. E sobre essa questão do professor showman, Rafael, eu tinha até anotado aqui para falar que isso me marcou muito também, esses professores de cursinho, e eu acho que isso se dá muito pelo foco do cursinho, que está muito focado no resultado, né? Eles precisam que você aprenda. Então, eles, na hora de escolher um profissional, eles não vão olhar só para títulos, eles vão olhar e falar, mas esse cara aqui, vamos ver aí, dá 5 aulas para assistir, sabe? Eles olham e falam, mas esse cara é muito bom. Então, eu acredito até que nos cursinhos eles têm um filtro diferente, né? Que não é só a produção acadêmica, quantos artigos você publicou em A1, você tem doutorado já, tem pós-doutorado, já estudou fora, eles também observam a didática do professor, porque eles estão focados nesse resultado, eles precisam dos números, eles querem ver os alunos aprovados. Então, acho que tem essa questão do filtro deles, e é interessante, porque eu tive professores, que também eram professores de pós-graduação, que eram professores de cursinho. Nossa, eu ficava impressionado, porque enquanto alguns professores do modelo mais tradicional, assim, precisavam de 2 horas para dar uma matéria, além do cara ser muito melhor e transmitir o conhecimento de uma maneira divertida, ainda terminava mais rápido, né? Porque ele não estava preocupado em cumprir, assim, extensivamente com tudo aquilo lá. Ele falou, não, isso aqui é o mais importante dessa matéria, é o que vai cair, é o que vão cobrar, e eu vou ensinar isso, sabe? Eu tive alguns professores que me marcaram também na área do direito, que não cumpriram toda a carga horária, mas eu fiquei tão interessado na matéria que eu fui atrás, sabe? Ele não tratou de todos os temas de maneira exaustiva, mas eu falei, não, mas essa matéria é muito legal, a aula era muito legal, então deve ser muito legal também, vou buscar por minha conta e risco aqui, e me interessei por matérias porque tive alguns professores showman nessa perspectiva mesmo. E no mais era isso, não sei se o professor quer fazer algumas considerações também, mas eu agradeço todas as reflexões na aula aqui e me sinto privilegiado por ter um tempo tão grande ali de reflexões e participação dos colegas em sala de aula. Obrigado. Muito bem, Max. Eu fiquei bem tocado com essa experiência de hoje, porque o Max, realmente, Max, você foi um showman, viu? Foi um verdadeiro. Você combinou conteúdo com técnica, com didática, enfim, realmente uma diversificação fantástica, assim, do ponto de vista do ensino, de como que você... E eu queria só, antes disso, pedir que vocês prestem um pouco atenção nisso, gente, né? Nesse contexto que se vive hoje, essa ideia de transmissão de conteúdo, então isso aí tá superado. Gente. Aliás, seria bom a gente até deletar do nosso vocabulário. Não faz muito sentido hoje falar em dar aula. Isso é coisa do século XIX. A ideia hoje é a construção mesmo. Baseado não é porque o cara é showman, não é por isso. É por uma necessidade dos tempos mesmo. Entendeu? Os tempos. E olha que eu sou epistemólogo, né? Sou um cara da teoria, da reflexão profunda. Dediquei, acho que a idade de vocês eu dediquei, eu diria, entre aspas, perdendo meu tempo sentado em biblioteca, lendo, escrevendo, sabe? Eu sou um sujeito chato mesmo, profundo.
Eu não tenho nem conversa, gente. Se eu vou conversar com as pessoas assim, eu não sei nem o que dizer, só para dar uma ideia para vocês. Eu sou um cara sem assunto do cotidiano, que nada me interessa. Então, realmente, eu me tornei um sujeito superado, assim, do ponto de vista da conversa rápida, que é hoje, né? Eu não tenho que conversar com os jovens, por exemplo. Não é porque os jovens são ruins, são divertidíssimos. Mas eu lembro, eu gostaria de ter composto aquela música do Raul Seixas, né? Que ele diz o seguinte, que ele não vê nada, não vê graça em nada. Tudo que as pessoas, no cotidiano, assim, tem a música dele que ele fala, acha tudo isso um saco, né? Da pipoca macaco, essas coisas todas. Nossa, eu gostaria muito de ter composto aquela música, que é aquilo, é assim que eu me sinto, um sujeito fora do mundo. Mas é exatamente por isso, por ter dedicado a maior parte da minha vida, e hoje, na verdade, é o que eu me divirto estudando, lendo, fazendo coisas profundas. Eu nunca me interesso pela superficialidade, sabe? Não tenho assim. Estou abrindo a caixa preta aqui, só para mostrar que, apesar disso, eu consigo compreender que o mundo mudou. E o mundo mudou, e hoje, nesses últimos 20 anos, numa celeridade assim, assustadora. Então, um professor com esse meu perfil, ele não teria lugar no mundo hoje. Entendeu? Nem no doutorado, nem dando aula para mestrandos e doutorandos, só para vocês terem uma ideia. Porque o mundo clama por modificações. Agora, qual é o desafio? Qual é o desafio? Como que você transforma essa limonada, esse limão azedo em limonada? Por isso que isso me motiva, de compreender como que sente o aluno, como que esse aluno, e em geral eu não me interesso por ele, assim, pelo dia a dia, o cotidiano, realmente eu não me interesso, e não tenho que me interessar. Mas como docente, sim. Como docente, como pesquisador, eu preciso compreendê-lo, preciso estudar como é que... E a Lucimara trouxe um dado muito importante aí, que é da neurociência, que eu venho acompanhando isso. Desde a década de 50 para cá, o tempo de atenção, attention span, que fala, vem se reduzindo, gente. Então, que se na década de 50 a capacidade do estudante era 50 minutos, a média de 50 minutos, eu fiquei até, quando eu tomei contato com esses dados, que eu fui atrás, fiquei pensando, como é que eles colheram, qual foi o método que usaram para colher isso. Mas é estudo sério, sabe? De acompanhamento, que evidentemente veio se aperfeiçoando, e hoje chega a 7 minutos. Isso para pessoas mais atentas, pessoas com capacidade de concentração, sabe? Que tem esse interesse por questões mais profundas. Então, não passa de 7 minutos, é a média. Veja, gente, isso é um dado que qualquer docente de qualquer área não pode negligenciar. De você ficar insistindo em querer falar 50, 60 minutos direto, partindo da premissa de que você é um cara maravilhoso, é especial, que as pessoas vão gostar de ficar ouvindo. Na verdade, é viver o auto-engano isso. É o auto-engano, sabe? Então, gente, passou isso. Está superado mesmo. Agora, a questão é como é que traz isso? Ninguém tem a fórmula. Uma coisa é líquida e certa. Como que o docente hoje, atento e preocupado com isso, e perceber que as suas aulas, elas precisam ser aulas marcadas pela interação com os alunos,
como a gente está fazendo aqui, isso é um exemplo. Mesmo se fosse presencial, a interação seria maior, pode ter certeza. Mas isso tem a ver com o docente. Como é que o docente ele consegue provocar isso? Então, um pouco dessa questão invertida, sabe? Você partir da premissa de que muito do que você vai repassar, essa coisa de repasse de informação, não há necessidade, porque está tudo disponível. Está tudo na rede, está tudo sabe? Então, o que você tem que fazer agora? Como problematizar isso? Como fazer com que o estudante, o aprendente, ele, de fato, ele saia da zona de conforto, e nem sempre vai funcionar isso, tá? É um processo muito delicado isso, de que a gente está cada vez mais tentando investigar, mas investigar isso, porque é um ponto de pesquisa isso. Hoje o docente, ele mais do que nunca, ele precisa compreender que ele é um pesquisador também. Desenvolver não só a dimensão calculativa, mas a sensibilidade, sabe? Veja que, para mim, isso sempre foi horrível. Mas como eu assumi a questão de que eu quero me tornar, quero aprender a cada aula, a cada encontro, a ser um docente, a me constituir como docente, eu tive que aceitar isso de forma prazerosa, apesar daquilo que eu falei para vocês. Não tem interesse mesmo pelo cotidiano, pela coisa do... Não tenho mesmo. Mas eu preciso compreender isso como pesquisador para poder... Aí a fala da Thaís, né? Sem a compreensão, é muito difícil você pensar em modificar. Por isso que a profundidade do conhecimento de cada pessoa não pode ser negligenciada, porque senão você vira aquele tarefeiro, né? O professor tarefeiro, que confunde essa questão da combinação adequada entre o momento da profundidade e o momento de você ser um cara que, principalmente no campo jurídico, que é um campo do conhecimento, que é um conhecimento para agir. Isso é muito bom no direito. Então, você não pode se perder só na profundidade sem fazer essa conexão com o mundo prático, sabe? Com o mundo que o aluno, de fato, ele enxerga um momento de tornar ato aquilo que ele aprende. Gente, a filosofia, o Marx citou o Sêneca, que é genial, mas tem diversos. A gente sempre tem uma ideia, a gente não aprende o que é filosofia estudando, lendo esses caras. Não, isso aí realmente você esquece, perde. Você aprende filosofia porque quando você vive a filosofia, porque filosofia é vivência. Não é todo mundo que chega nisso. A gente geralmente tem uma visão instrumental, a gente decora alguma coisa, aí cita autores descontextualizados, mas a filosofia é essa amizade com o processo de aprendizagem permanente. Isso você traduz na sua vida. Quando você... Que é a questão da sabedoria. Né? A sabedoria não é o fato do cara estudou, fez doutorado, pós-doutorado. O Marx pontuou bem isso. Aula não quer dizer o cara, não, você fez mestrado, doutorado, então você automaticamente vai para a sala de aula porque é o cara que eu quero. É um equívoco. Pode ser que coincida. Mas pode ser que o cara seja um arrogante, gente. Um cara que, mas agora eu já estudei tudo, eu sou o professor dos deuses. A gente vê muito isso, né? Que é o equívoco. Não é mecânico isso. O fato de você ter estudado um monte, você se tornou uma pessoa que pensa muito, que, no meu caso, né? Pensa demais, estudou demais, mas não necessariamente que você vai ser uma pessoa que tem a capacidade
de traduzir tudo isso que você estudou em convites para que o aprendente construa o seu próprio caminho. Esse é o desafio, independente da área. Agora, o direito leva uma vantagem, diferente da minha formação de base, ou da minha deformação de base, que são campos diferentes, que têm propósitos distintos. A filosofia e as ciências sociais, elas não vão ter uma preocupação mais imediata com o processo de aplicação, entendeu? Então, a gente tem que entender isso, tem que compreender e passar isso para o nosso aluno. O cientista social, necessariamente, ele não vai aprender, e o filósofo, mais ainda, para ter uma aplicação imediata para resolver um problema do cliente. Isso não tem nada a ver com a filosofia, tem pouco a ver com as ciências sociais. E o direito não. O direito ele é um campo de conhecimento que esse tempo é mais curto. Então, principalmente na graduação, gente. A graduação é um momento de capacitação. É diferente do mestrado e doutorado. Entendeu? Na graduação, o cara tem que sair dali e ter o mínimo de capacidade de ter o seu sustento, senão não serviu o curso. Então, se ele não sabe aplicar nada, realmente é bom que ele vá dirigir o táxi. Porque se ele continuar, eu já vi muitos depoimentos assim, né? Puxa, mas o cara se formou, vários advogados, e o cara dirige o Uber. Que bom, porque se esse cara, o lugar que ele encontrou é dirigindo o Uber, se esse cara estivesse no direito, na advocacia, ele está fazendo mal para o direito. Entendeu? Porque é o lugar que ele conseguiu encontrar é ali, né? É bom que ele fique por ali. Tá? Então, não aproveitou o curso, foi mal formado, não importa, mas Agora, quando você chega no mestrado, doutorado, desculpem, né, gente? Aí não dá para ficar com essa visão do advogado, a visão do aplicador. Por isso que é um grau a mais. Você tem que realmente mergulhar um pouco. Aí sim, você tem que ser profundo, mais profundo. Não é a mesma coisa. Porque você vai se formar como um pesquisador, massa crítica, você tem que dizer algo mais. Você não pode confundir a sua dissertação de mestrado com a solução de um problema específico do seu cliente. Isso aí você não dá. Menos ainda no doutorado. Tá bom? É algo mais mesmo. Tá? Mas aqui a gente está falando o seguinte, como que você leva essa mensagem de forma adequada para o seu aluno. E seguramente, gente, a conclusão que se chega hoje, e esse tema que o Max trouxe, ele é exatamente nesse momento que eu encaixo essa discussão, para mostrar o seguinte, que o ensino hoje não é só do direito, o ensino, de um modo geral, esse ensino do século XIX, ele precisa ser repensado, sim, entendeu? Ele precisa ser repensado. Então, como fazer isso? É exatamente esse exercício que a gente tenta aqui. Como que você inverte? Como que você começa de um caso prático? E isso é um aprendizado para nós, docentes do campo jurídico, que a gente tenta sempre reproduzir essa ideia de que você tem que contar todo o instituto, princípio, não sei o quê e tudo mais, e depois apresentar o caso. Aí nem dá tempo, porque o aluno já está cansado, ele nem vai prestar atenção mais. Por isso que não funciona, né? A gente tem que reaprender isso. Como é que você começa do concreto para chamar o aluno, dizer para o aluno, olha, meu querido, se você fosse um magistrado, né, tipo o Rafael, ou um advogado, como é que você resolveria isso? Como é que você faria para resolver isso, de fato? Como é que você orientaria o seu cliente? Como é que... Aí, depois disso, que você começa a trazer os elementos que forem necessários.
Porque dentro de uma perspectiva conteudista, pessoal, a gente sempre acha, e eu vejo, de novo, eu sou um conteudista, né? Pela minha deformação, então você quer contar tudo, você quer mostrar para o aluno que você é um cara erudito, estudou, leu muito, conhece um monte de... Mas não serve para aquele momento. Não é adequado, entendeu? Então, é esse tipo de orientação, gente, que nós precisamos reaprender, na verdade. Porque, como aluno, a gente se acostumou a ouvir, a valorizar essa coisa do conferencista, né? Do professor que faz conferência em toda a aula, que ele que está aprendendo. Quem aprende fazendo conferência é o cara que faz a conferência. Ele está usando o cérebro. Agora, a gente que está ouvindo... Veja, a gente não aprende a ser professor ouvindo, nem aprende a ser pesquisador ouvindo o outro. Você aprende fazendo. Não tem outro jeito, entendeu? Então, esse conteúdo que a gente discutiu hoje, ele é mais ou menos esse giro. É um giro dentro do próprio debate, do ensino, que não está pronto e não estará nunca, gente. Nunca estará pronto. Vou fazer só um depoimento sobre a aula que eu estou conduzindo na graduação, e quero até convidá-los para participarem, assistirem, não só assistirem, participarem também, se vocês tiverem interesse. E vocês vão ver que eu demonstro que mesmo um casca grossa que nem eu, um jurássico, consegue fazer uma aula conduzida de forma participativa a partir da indicação de textos e que os alunos, eles todos participam. Aí alguém vai dizer, poxa, mas a sua disciplina é eletiva. Claro que sim, eu tenho muito mais liberdade para fazer isso, mas é possível, principalmente no direito, você partir sempre de casos concretos. Então, eu lembro que ontem, e é por isso que eu não estou acompanhando as aulas de vocês na graduação, porque está batendo o horário, estou dando a minha aula no mesmo horário, então eu não estou podendo acompanhar, é uma pena. Então, o debate ontem era sobre questões associadas à sustentabilidade. Então, de antemão, gente, eu divido a turma, e aí tem a ferramenta do Zoom, que é muito interessante, você divide na hora, se for o caso, mas eu defini antes, porque os alunos eles têm as suas preferências. Eu não vou ser violento de impor grupos diferentes do que eles gostariam de estar juntos. Então, eu divido em 5 grupos e indico as tarefas. Olha, vocês vão buscar nos textos e livre na internet, porque isso tem informação. Indicadores de sustentabilidade e indicadores de insustentabilidade. Essa é a tarefa, orientada de antemão, entendeu? Gente, a parte deu 10h30 da noite, eu querendo encerrar a aula, porque eu mesmo já estava cansado, e os caras querendo debater, querendo falar, comentar da demarcação de terra de indígena, comentar não sei o quê. Como que se diz que o aluno não participa? É a gente que não sabe fazer isso, que não sabe provocar, e olha, e a qualidade das intervenções deles, porque eles são praticamente formados, estão no 9º, 10º período, e eles participando mesmo de um debate aberto, franco, trazendo dados. Uns indicaram alguns links. Então, gente, é errado dizer que o aluno não quer participar, como eu estou ouvindo isso, que hoje a nossa instituição está vivendo essa dificuldade, essa tensão. Então, tem depoimentos docentes que dizem assim, não, mas o perfil do aluno não é esse. Claro, o perfil de um aluno que foi formatado dentro de um modelo tacanho do século XIX, o aluno reproduz isso. Então, o desafio é como que você quebra isso. Quebra sem ser violento.
de forma que você valorize a participação do aluno. Você não pode ser abusivo, né, gente? Entendeu? Porque aí você diz assim, você demonstra, na verdade, não é discurso. Tem sim, tem como você... E de forma simples, e veja, gente, usando esses recursos tecnológicos, que para mim sempre foram agressivos, né? Eu sou um sujeito jurássico, mas eu aprendi a lidar com isso. Então, para fechar isso, se eu, gente, um cara limitado, que mal sabia ligar o computador, conseguir fazer isso, como que a juventude não consegue? É a mesma coisa em relação à dissertação e tese. Eu, que fui um aluno vagal e consegui fazer mestrado, doutorado, imaginem vocês que são muito melhores que eu, entendeu? Então, eu sempre parto dessa premissa, dessa perspectiva que o mundo, pessoal, não está pronto. Essa é a mensagem. Ainda bem, nem nós, porque se a gente está pronto, a gente está morto. O cara está pronto quando ele morre. Então, é um pouco essa mensagem, e a prova disso são as aulas que os dois colegas já apresentaram, a Catiana e o Rafael. Em certa medida, dentro dos limites de tempo, que é uma aula só, que você não tem o programa da disciplina inteira, houve interação com os alunos. Isso, para mim, já é um ganho, porque houve essa possibilidade dos alunos também se pronunciarem e trazerem indagações, como ocorreu hoje na aula do Max, porque o Max ele conseguiu provocar tudo. Por isso que o Max é um cara que tem muito talento, viu, Max? Para provocar e dizer de forma franca e direta da maneira como você diz. Na verdade, ele também respondeu todas as questões e provocações que todos nós fizemos. Então, eu fiquei muito satisfeito com esse momento, porque a gente vai percebendo, eu que vou acompanhando e monitorando, a gente vai percebendo o refinamento. A cada encontro, a gente vai percebendo esses tijolinhos. Talvez vocês não, porque vocês estão vivendo isso agora. Pela primeira vez, a experiência do estágio. Mas, para mim, que tem uma outra mirada, né? A minha mirada é diferente da de vocês. Eu consigo enxergar isso. Tá? Essa é a minha avaliação. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Algum comentário, principalmente o Max, que foi o centro hoje, né? Seria importante vocês também fazerem a avaliação de vocês, gente. Tem que ser coletivo isso, tá bom? Vamos. Não, obrigado, professor. Eu agradeço todos os elogios e considerações, agradeço a interação e a participação ativa dos colegas. Vejo até que usaram um tempo bem maior de fala do que nos encontros que antecederam a esse, né? O que me deixa muito feliz também, porque era o objetivo poder trazer uma participação ativa, trazer essa paixão ali, né? O professor disse sobre saber provocar. Fico até feliz quando eu falo uma coisa e a reação a pessoa se mexe na cadeira e fala, opa, sentiu alguma coisa, né? Porque quando você capta a atenção da pessoa, seja por um sentimento ali de concordância ou discordância, o que importa é que você está causando alguma coisa, né? Você não está sendo indiferente. E fico muito feliz por poder vir aqui e tratar desse tema e por poder testar algumas fórmulas para me programar para a aula da graduação, né? Que é uma questão ali que traz bastante dúvidas sobre essa questão que você não sabe se os alunos vão se manifestar. Eu fiquei também pensando sobre isso, né? Falei, não, mas o pessoal do mestrado ali eu sei que vai interagir, porque essa é a fórmula do mestrado, nós debatemos textos. Eu fiquei pensando, será que provocação assim vai funcionar na graduação? Como o Rafael falou, né, o medo de ser ignorado o tempo inteiro ali, né, perguntar alguma coisa e ninguém fala nada. Eu fiquei pensando nisso, mas será que na graduação eu vou fazer uma pergunta e vai ficar aqueles 15 segundos de silêncio e eu vou fingir que não fiz a pergunta e vou retomar a aula normal, né? Então, fiquei pensando nisso, em como trazer interesse, colocar uma imagem chocante,
é bom ouvir até o relato dos colegas que deram a aula, sabe? Para já saber que eu não vou ser ignorado, porque eu já estava fazendo o plano B já, né? Se for ignorado, já toca em outro assunto, segue o barco, finge que não aconteceu nada e continua. Então, também é uma experiência boa para mim poder treinar e testar algumas coisas aqui para preparar ali a minha mente e preparar as ferramentas aí de metodologia para tratar de um tema para graduação, saber ali como vai ser uma aula com pessoas ali da graduação, que é um lugar no qual eu estava há alguns anos atrás, e embora nunca, né, pela modalidade virtual, mas estava lá. Então é uma experiência muito engrandecedora poder mudar, né, de posição ali e tentar contribuir ali para as novas gerações com um pouquinho que eu acabei estudando, e é realmente uma experiência muito, muito produtiva. Obrigado. Esse era o silêncio constrangedor que eu disse, que eu esperava não ver na graduação, sabe? Esses 15 segundos, assim. Era mais ou menos isso que eu falei. Olha, eu espero que não fique lá. É proposital, viu, Max? Para testar a tua serenidade. Mas alguém mais, gente? Ah, Pamela, seja bem-vinda, Pamela. Soube que você teve alguma dificuldade, né? Está bem? Desculpa, professor. Sim, desculpa, eu realmente tive imprevisto, mas depois eu quero assistir a gravação, que eu não consegui chegar a tempo de escutar o Max. Mas eu quero assistir sim, depois eu vejo. Mas me desculpe. Bom que você, mesmo assim, veio aqui para nos cumprimentar, né? Espero que você esteja bem mesmo, porque o que importa é isso, gente. Não importa a aula, coisa nenhuma, o que importa é a gente estar feliz. Tá? Tem o FIB, em vez de falar em PIB, vamos falar em FIB, falar no índice de felicidade, isso que importa. Bom, esse é meu lema, é assim que eu toco a minha vida, Dani. Apesar de não gosto de me estressar com bobagens, tá bom? Então, esse aqui é o mais importante. Bom, se ninguém gostaria de fazer algum comentário final, eu sou a Lucimara, abriu o microfone. Fale, Lucimara, você está querendo se pronunciar também. Pode discordar, falar o que você quiser, tá bom? Não, na verdade, os debates aqui são sempre produtivos e eu sempre saio com boas reflexões e que permanecem, né, por longos dias. E eu acredito que não tem nem fim, né? Porque a gente sempre está reciclando e, enfim. Eu só queria saber, professor, sobre essas aulas, né, na graduação, se por acaso a gente recebe o feedback dos alunos. Não recebem diretamente, sabe? Eles comentam para nós e nós filtramos. Filtramos, não é censura, filtramos, porque todos nós fomos alunos, e vocês alunos há menos tempo do que eu. Aluno, em geral, a responsabilidade como aluno é diferente. Então, em geral, tem muitos alunos que se pronunciam de forma irresponsável. Um aluno que a gente, professor atento, que percebe os alunos que participam menos, esses são os alunos que gostam de dar opiniões, opiniões, em geral, pouco interessantes, porque eles não têm elementos para avaliar de verdade as aulas. Então, eles escrevem, falam qualquer coisa. Ah, não gostei dos óculos da Lucimara. Eu não vou dizer isso para você, uma idiotice dessa, entendeu?
eu não gostei, aí quando é presencial você viu o vestido da outra, esse tipo de coisa. Por isso que eu falei que eu não me interesso muito por esse tipo de... Chapéu do professor. O professor usa chapéu, gente, que absurdo. Quem já se viu professor usar chapéu? Entendeu? Esse tipo de coisa. Agora, quando vem comentários, em geral, comentários dos alunos, que são alunos diferenciados, os alunos que geralmente comentam conteúdo, comentam, aí a gente devolve. E, em geral, são os bons comentários. Por exemplo, nessa turma da noite que vocês vão dar aula, tem pessoas ali bem maduras, umas 3 ou 4 pessoas que já foram fazer o curso de Direito e já tem outra formação, enfim. E essa coisa de amadurecimento não tem muito a ver com idade também. Tem a ver, mas nem tanto. Tem gente que amadurece, que nasce velho. Tem criança com 6 anos que já nossa, faz cada pergunta que você... Eu vejo minhas sobrinhas, misericórdia, as perguntas que ela faz eu chego, paro na cadeira, ainda bem que eu estou sentado, que ela faz perguntas muito... E tem gente que não, né? Passa pela vida realmente que não tem muito a dizer, era bom que nunca falasse nada. Então, a gente filtra, a gente faz os filtros, e é espontâneo, porque nesse caso a gente não faz uma consulta direta, imediata aos alunos. A Sandra geralmente faz uma avaliação depois do período, sabe? Então a gente não tem essa devolutiva imediata, mas também a gente não proíbe. Os alunos mais espontâneos, eles falam abertamente. O fato do sujeito ter o direito de falar o que ele quiser não significa que geralmente é coisa interessante. Tem muita gente que fala assim, né? Eu sempre falo o que penso. É mentira, na verdade. Se o cara pensasse, ele não falava. Entendeu? É o contrário. Então, em geral, a pessoa que pensa bastante é que fala menos, fala pouco e com sentido. Tá bom? Então, não se preocupe. Tendo essas devolutivas, a gente faz questão de fazer para vocês. E eu diria, a avaliação que a Sandra fez, tanto da Catiana quanto do Rafael, é que eles aumentam a responsabilidade dos que virão depois, porque têm sido aulas muito interessantes, com bastante preparo da aula, isso a gente observa, e os alunos também, tá bom? Seria isso. Seria essa primeira devolutiva, até para encorajá-los também, e que a gente está no caminho, não diria o caminho certo, que eu nunca gosto de dizer isso, mas é por aí, a gente está indo, tateando, mas tá bom? Seria isso. Faz sentido para todos e todas? Então, gente, foi uma satisfação estar com vocês e espero que a gente... antes, quem que vai na próxima aula, na graduação? É o Max. Putz, grila, Max. Então, Max, a orientação que a gente sempre dá para todos, você vai ter o feriado, mas não importa. Você envia o plano de aula para a professora Sandra, para que ela dê uma olhada antes e, se for o caso, faça alguma sugestão. Se a gente julgar necessário, a gente vai querer ter uma conversa com você antes da aula. Então, tá bom? O plano de aula, até quando, professor? Até terça-feira. Envio para a professora Sandra mesmo, privado? No privado. Ok. Tá bom? Obrigado. Tá bom, gente? É isso. Um ótimo feriado. Se cuida. Tá bom, gente? É isso. Tchau, tchau, professor. Tchau, professor. Obrigado para o senhor também.